No dia 15 de janeiro, Daniel Chapo tomará posse como presidente, conforme os resultados oficiais validados pelo Conselho Constitucional. Curiosamente, Venâncio Mondlane, que saiu derrotado, afirma que também vai tomar posse no mesmo dia 15. Mas como é que isso seria possível? Estaríamos nós diante de uma tentativa de golpe de Estado ou à beira de uma nova guerra civil? Já houve casos semelhantes na história em que dois líderes políticos assumiram simultaneamente o mesmo cargo de presidente de um país? Assista ao vídeo até o final para saber se há ou não possibilidade de Venâncio Mondlane tomar posse no dia 15 e como é que isso aconteceria. Eu volto depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Vídeo, professor de História. E este é o espaço certo para quem busca aprender mais sobre história e cultura moçambicana. Aqui, também discutimos sobre polêmicas e temas atuais da nossa sociedade. No vídeo de hoje, vamos analisar um cenário político moçambicano intrigante. Será que a tão falada fase ponta de lança, anunciada por Venâncio Mondlane, é na verdade a confirmação de um golpe de Estado em Moçambique? Ele promete tomar posse no mesmo dia que Daniel Chapo, alegando que não irá interferir na tomada de posse do seu adversário. Isso significa que teremos dois presidentes, dois governos no mesmo país a trabalhar no mesmo quinquênio? Não sei. Só o tempo dirá. Além disso, vamos explorar casos semelhantes na história e compreender as implicações dessa possível crise política. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Moçambique atravessa um período de tensões políticas pós-eleitorais que levantam questões importantes. Será que estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado? Para compreender melhor, temos de olhar para eventos recentes no cenário internacional, como a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos em 2021, liderada por apoiadores de Donald Trump após a sua derrota nas eleições de 2020 frente a Joe Biden. A invasão ao Capitólio aconteceu em 6 de janeiro de 2021, quando Trump convocou os seus apoiadores para contestarem os resultados das eleições presidenciais. Durante o comício Save America, ou Salve América, como o slogan usado em Moçambique por Venâncio e seus apoiadores Salve Moçambique, aliados do ex-presidente na época, agora presidente eleito Donald Trump, incentivaram manifestações que culminaram na invasão do prédio do Congresso, interrompendo a contagem de votos que davam vantagem a Joe Biden. Esse episódio foi uma tentativa de deslegitimar as instituições democráticas, semelhante ao que observamos em Moçambique. Aqui, Venâncio Mondlane questionou os resultados eleitorais antes mesmo de serem oficializados, utilizando estratégias para gerar desconfiança na população. Apesar de o Conselho Constitucional ter validado a vitória de Daniel Chapo, Venâncio liderou manifestações que inicialmente eram pacíficas e depois evoluíram para violentas e usou um discurso que ameaçava a estabilidade do país, dizendo que a paz dependia do que a presidente do Conselho Constitucional diria no dia 23 de dezembro de 2024, o dia da proclamação oficial dos resultados. Segundo Venâncio, se a presidente validasse os resultados da Comissão Nacional de Eleições, isso culminaria em caos. Se ela não validasse, significaria que ela queria paz no país. Quem vai anunciar o Turbo V8? O Turbo V8 vai ser anunciado pelas palavras que vão sair da boca da veneranda juíza presidente, professora doutora Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. O que ela vai determinar pela sua boca no dia 23 de dezembro vai conduzir que o país avance para a paz ou o país avance para o caos. Mas o Conselho Constitucional validou as eleições, dando vitória a Frelimo e o seu candidato presidencial Daniel Chapo. Isso gerou um caos total. Na noite do dia 23 até o dia 24, viveu-se em Moçambique cenário terrível de saques, destruição, vandalismo completo por manifestantes que, por um lado, são considerados apoiantes de Venâncio Mondlane. Por outro, o próprio Venâncio diz que não são seus apoiantes porque ele não orientou a vandalização ou destruição de infraestruturas públicas ou privadas. De acordo com o filósofo Newton Bignot, golpes de Estado moderno não dependem apenas de força bruta, mas de estratégias de descredibilização das instituições estatais, criando uma falsa aparência de legitimidade. Os golpistas modernos manipulam a opinião pública com símbolos patrióticos, slogans e discursos emocionais, desviando a atenção das suas ações ilegais. Depois das eleições de 9 de outubro de 2024, Venâncio declarou-se vencedor, como eu disse anteriormente, com base na contagem paralela que ele e sua equipa fizeram antes mesmo de os resultados oficiais terem sido divulgados. Ao longo das manifestações que ele liderou, houve destruição de propriedades públicas e privadas. E Venâncio vinha nas suas lives acusando a Frelimo de ser a causadora do vandalismo, saques e destruição de propriedades públicas e privadas.
Agora, é possível mesmo que os dois tomem posse no dia 15? Há exemplos na história de países em que foram empossados dois presidentes para governar o mesmo país de forma simultânea? A resposta é sim. Ao longo da história, já ocorreram situações em que dois presidentes da República foram empossados no mesmo dia, cada um sendo reconhecido por diferentes grupos ou instituições, frequentemente em contexto de crises políticas, disputas eleitorais ou golpes de Estado. Essas situações costumam envolver uma dualidade de poder em que um presidente é legitimado por instituições oficiais do Estado, como um Tribunal Constitucional, por exemplo, e o outro apoiado por movimentos populares ou por grupos políticos dissidentes. Um exemplo marcante na história ocorreu na Venezuela em 2019. Nicolás Maduro tomou posse para um segundo mandato após uma eleição amplamente contestada e considerada ilegítima por grande parte da comunidade internacional. Simultaneamente, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, declarou-se presidente interino, argumentando que Maduro havia usurpado o poder. Maduro foi suportado por instituições do Estado, enquanto Guaidó obteve apoio de uma aliança internacional e organismos que rejeitavam a legitimidade de Maduro. Outro caso aconteceu mesmo aqui na África, na Costa do Marfim, em 2010, após uma eleição presidencial. O Conselho Constitucional considerou Laurent Gbagbo vencedor, enquanto a Comissão Eleitoral Independente e a comunidade internacional reconheceram Alassane Ouattara como legítimo presidente. Ambos realizaram cerimônias de posse separadas, o que resultou em um grave impasse político que culminou num conflito armado lá na Costa do Marfim. Portanto, esses eventos, geralmente marcados por crises políticas, criam divisões profundas e até conflitos armados. Será que Moçambique está caminhando para um cenário semelhante? O caso de Venâncio Mondlane é um exemplo em como os líderes políticos podem se inspirar em táticas globais para desafiar a autoridade de instituições legítimas. No entanto, ao analisarmos essas situações sob uma perspectiva histórica, fica claro que elas frequentemente levam à instabilidade e danos irreversíveis à democracia. Será que Moçambique vai entrar na lista dos países que observaram na sua história golpes de Estado? Só o tempo dirá. Prontos? Nós chegamos ao fim. Coloca nos comentários. Será que Venâncio Mondlane vai mesmo tomar posse no dia 15 de janeiro? O que se pode esperar para o futuro político de Moçambique? Se chegaste até aqui, deixa teu like e não te inscreveste, se inscreva, partilha o nosso conteúdo, pois é um conteúdo de utilidade pública e uma fonte histórica. Eu me despeço com a promessa de voltar no próximo vídeo. Até lá!